Fala galera, tranquilo? Treinador Vitor Santos aqui. E uma dúvida que muitos alunos trazem para mim é como escolher uma luva para poder treinar. Pensando nisso e cansado de responder tantas vezes essa pergunta, resolvi fazer aqui um vídeo falando um pouco sobre as luvas. Então, a gente tem algumas luvas que a gente vende aqui na academia e algumas luvas pessoais também, e tem uma luva que a gente deixa aqui, o gambazinho, para quem vem fazer aula experimental a primeira vez. A ideia é mostrar e falar um pouquinho sobre cada luva e o porquê de cada luva. Então vamos lá. Primeira coisa, todo mundo sempre pergunta bastante: professor, qual que é o tamanho que eu vou comprar? Primeira coisa, a luva a gente não compra pelo tamanho, a gente compra pelo peso dela. Então, a marcação de medida de uma luva, ela é medida por peso. Então essa luva aqui, por exemplo, é uma luva de 10 onças. Então o que significa essa 10 onças? Onça é uma medida de peso. Cada onça equivale aproximadamente a 28 gramas. Então, quando a gente usa essa medida, porque é a medida utilizada em competições. Mas quando a gente vai utilizar só essa luva no treino, não tem a necessidade da gente pegar por isso. Então, o ideal é que você coloque a luva na mão, que você calce a luva, para você sentir se o tamanho daquela luva, porque mesmo que sejam duas luvas da mesma medida, ela pode ter tamanhos diferentes. Então, essa luva tem 10 onças, essa luva tem 10 onças, e as duas são de tamanhos diferentes. Então, o ideal é que você calce as duas luvas. Então, por exemplo, essa luva aqui, como eu já calcei, essa daqui é o gambazinho da academia, que todo aluno que vem fazer aula experimental coloca na mão. Eu sei que essa luva fica apertada em mim. Já essa outra luva, eu sei que ela não fica apertada. E as duas têm 10 onças. Então, eu posso escolher uma luva de 10 onças, mesmo com o meu peso? Posso, tranquilamente. Mas vai depender do quê? Vai depender de como que eu vou utilizar essa luva. Então, por exemplo, se eu vou treinar só batendo aparador, só batendo saco, sem fazer sparring e nem nada do tipo, eu posso tranquilamente pegar uma luva 10 onças para mim, porque eu só vou bater aparador, só vou bater saco e eu não vou machucar ninguém com uma luva dessa, porque uma luva de 10 onças já é utilizada em competição e já é o suficiente para poder machucar uma pessoa. Agora, tem luvas menores. Então, por exemplo, luva de 8 onças, que são as luvas também, luvas de competição. Também são luvas boas para poder bater aparador, são luvas boas para poder bater saco, e que é muito legal você ter esse tipo de equipamento para você poder treinar ali quando estiver batendo saco, quando estiver batendo um aparador. É uma luva muito legal para esse tipo de trabalho, para poder fazer ali o clinch, que é uma luva menorzinha, não vai dar tanto trabalho para poder fazer as esgrimas, nem nada do tipo. Então é uma luva bem legal. Agora, se você faz bastante sparring, você já aumentou já um nível, deu um passo a mais, e aí você precisa de uma luva, tanto para fazer sparring, quanto para bater aparador. E você é uma pessoa ali de uns 60 quilos, ainda não chegando nos 70 quilos, você pode pegar uma luva de 12 onças, que às vezes o seu punch não vai ser tão forte para poder machucar uma pessoa. Mas aqui na academia, eu sempre falo para todo mundo: quer comprar uma luva para bater aparador e para fazer sparring e não ter dor de cabeça? Compra uma luva de 14 onças. Porque a 14 onças ela é o meio termo ali. Você vai conseguir fazer um trabalho legal de aparador, vai conseguir botar uma força, vai conseguir bater um saco bom também, legal, e vai poder utilizar a mesma luva para poder fazer sparring tranquilamente, que não vai machucar o oponente, nem nada do tipo. Agora, se você já está pensando em eu quero treinar pesado, eu quero bater forte no meu coleguinha de treino, mas ainda assim eu preciso do meu coleguinha de treino no próximo treino, aí você tem que comprar uma luva de 16 onças para cima. Por quê? Porque é uma luva que ela vai ter mais enchimento, ela vai conseguir proteger melhor o seu colega de treino. E por que eu trouxe tantas variedades de luva aqui e mal tô pegando nas luvas? Para poder mostrar um negócio para vocês. Então, por exemplo, essa luva aqui da Twins, ela tem 12 onças. Essa luva da Firetex, ela tem 14 onças. Essa luva aqui é a luva que hoje em dia a gente usa para poder bater saco, para poder bater aparador. E quando eu comprei ela no intuito de fazer sparring com essa luva. Só que depois de um tempo eu percebi que não dava para fazer sparring com essa luva porque ela era muito seca. Então, quando eu batia no rosto
do meu colega de treino, mesmo que não colocasse tanta força, começava a machucar. Então, se pegasse um soco de encontro, podia machucar o nariz, podia machucar o olho, podia machucar a boca. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma outra luva do mesmo tamanho, mas só que de uma outra marca, porque a forma é diferente, o enchimento é diferente, a forma como o enchimento dela é feito é diferente. Então, isso tudo você vai ter que testar ali quando você estiver comprando a sua luva. Então, se você vê que a luva é muito seca na frente, então, por exemplo, hoje em dia uma luva que ela é muito vendida, até por conta de kit da Centauro, por conta de kit do Mercado Livre, são luvas da Everlast. E normalmente tem a luva da Everlast, aquela que parece um pacotão assim, ela é desse tamanho. E apesar do tamanho dela, ela é muito seca. Então, normalmente, quando a pessoa acerta um golpe ali no rosto do outro, vai machucar, independente do tamanho que seja a luva. Pode ser de 12, pode ser de 16, pode ser o tamanho que for. Por quê? Porque ela é muito seca. Então, é sempre legal que você tenha ali uma luva com um pouquinho mais de enchimento na parte dos metacarpos, aqui essa parte da frente, para poder conseguir acertar o oponente, o seu colega de treino, né, e não machucá-lo. Quando a gente está falando de luta, é outra coisa. Quando a gente está falando de luta, o objetivo realmente é machucar. Agora, se você vai pegar a luva só para bater saco, só para bater aparador, não vai ter problema nenhum. Porque aí vai ser uma luva que não vai estar tocando no rosto de ninguém e não vai estar machucando ninguém. Agora, toda vez que você vai treinar, você sempre tem que pensar no seu colega de treino, porque se o seu colega de treino se machucar, já era, acabou o treino para você também. Você vai perder o sparring, às vezes o colega de treino vai ter que ficar uns dias sem treinar, porque vai precisar se curar ali de um possível machucado, beleza? Então, primeira coisa é falar sobre isso, assim, dar um geralzão sobre os tamanhos. Agora vamos lá, a qualidade do equipamento. Hoje em dia, a gente tem os couros sintéticos, como essa luva aqui da Twins. Ela é um couro sintético, então você pega nela, você vê que é um material um pouco mais frágil, é um material bom, porém, não vai durar mesmo tanto que o material de couro. O material de couro, obviamente, vai durar muito mais se ele for bem tratado, se ele for bem cuidado. Já o sintético, a chance dele secar mais rápido por conta do sal do suor é muito alto. E aí tem muita gente que ainda não toma os devidos cuidados e aí faz o quê? Terminou de treinar, vai lá e coloca a luva no sol. Colocou a luva no sol, independente do material que essa luva seja feito, vai ressecar. Então, terminou de usar a luva, sempre coloca ela para poder secar na sombra, no vento, em qualquer lugar longe do sol, porque se ressecar a luva, vai começar a arranhar o seu colega de treino também, vai começar a machucar, e aí rapidinho você vai ter que trocar a sua luva, beleza? Duração. Quanto tempo vai durar a luva? Vai depender muito de quantas vezes você treina. Então, por exemplo, aqui, o gambazinho que a gente utiliza aqui na academia, a construção dessa luva, ela é muito inferior, assim, às demais luvas, por conta do valor dela. E é interessante ter uma comparação até que eu gosto de fazer com os alunos aqui, quando eu vejo que o aluno é muito mão de vaca, muito muquirana, que não quer gastar com luva, eu falo, olha, é o seguinte, a luva é como se fosse um tênis de corrida. Então, se você já praticou corrida, ou se você pretende praticar corrida, e você comprar um tênis muito barato, de duas uma. Ou ele não vai durar, ou ele vai machucar seu pé, ou as duas coisas. Então, como é só para aula experimental, eu coloco na mão do aluno, o aluno fica com aquela catinga na mão, e automaticamente ele vai querer comprar a luva dele, senão ele vai ter que usar o gambazinho de novo. E por isso que eu deixo aqui, é totalmente estratégico. Chegou a luva nova, que é para aluno comercial, aluno experimental usar, eu já boto na mão dos atletas, deixo eles treinarem um pouquinho com a luva, bater um saco, passa na mão de todo mundo para dar aquela catingada na luva, para ele habituar a ter que comprar o material dele, porque é questão de higiene, cada um precisa ter a sua própria luva. Existem milhões de bactérias aqui dentro, então é muito interessante que cada um tenha o seu próprio material, beleza? Então, não fique utilizando o gambazinho e não dê tanta atenção para as luvinhas mais baratas. Se você for comprar para uma criança e tudo, beleza, aí você pode gastar ali R$70 na luvinha, que não vai ter problema. Tranquilo? Agora, se você vai usar todos os dias a sua luva, compre uma luva que vai cuidar e proteger a sua mão. Agora, vamos lá. Começou a treinar sério, começou a bater mais forte, tá sentindo que a sua pegada tá melhor, que os golpes estão encaixando melhor no aparador, o que você vai fazer? Você vai comprar uma luvinha um pouco melhor. Essa daqui é uma marca nacional,
e ela está produzindo bons materiais. Então, uma coisa que você pode olhar sempre que você for comprar uma luva é o quê? É se ela tem alguma proteção extra para o pulso, para não ter perigo de você ficar virando o seu pulso. Porque quando você abre seu pulso uma vez, a tendência é só que isso facilite as próximas vezes. Então, uma luva de uma construção boa, com material bom, ela não é feita de couro. Você pode procurar aí na internet ou numa loja próxima à sua casa, mas é um couro vegetal que o pessoal fala, né? Deve ser couro de feijão, que eu não conheço couro vegetal, mas é um material um pouco menos resistente do que o couro normal, mas ainda assim vai durar bastante. Se você só treina ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não fica com medo de comprar uma luva dessa, que você vai utilizar uma luva dessa durante anos, beleza? Agora, se você treina mais vezes na semana, você já chegou no nível mais avançado e você quer investir um pouco mais, aí você pode começar a investir em luvas com material um pouco melhor, luvas importadas, que aí você vai conseguir encontrar numa luva da Infight, por exemplo, numa luva da Fairtex, numa luva da Twins, tem a Top King, tem umas outras marcas de luva também. Aqui eu não estou ganhando nada para poder fazer propaganda dessas luvas, estou mostrando porque são, na minha opinião, são luvas que realmente valem a pena você ter. Então, se você comprar uma luva dessas, tamanho 14, por exemplo, você vai conseguir fazer sparring com todo mundo, você vai conseguir bater saco, você vai conseguir bater aparador, sem o menor problema, porque são luvas que são reforçadas, são luvas que têm uma dupla costura a maioria das vezes, são luvas que têm um punho reforçado, tem um velcro forte. Então, são coisas que, depois que você passa de um certo tempo, eu acho que vale a pena investir. Então, corrida, que é um esporte, é o esporte mais praticado no mundo. Quem começa a correr, nunca começa a correr com um tênis de R$1.000, com um tênis de R$1.500. Começa a correr ali com um tênisinho fullback ali de R$100, 120. Aí a pessoa começa a ver, viu que não está funcionando o tênis mais, troca, coloca ali mais um pouquinho de dinheiro, depois coloca um pouquinho mais de dinheiro e até que vai chegar nos materiais mais caros. Então, hoje em dia, uma luva da Twins, uma luva da Fairtex, da Infight, não são as luvas mais caras ainda do mercado, mas pouco provável que você vá precisar de uma luva mais cara, até porque as luvas mais caras hoje em dia não são nem tanto por qualidade, são por questão de marca mesmo. Então, indico que são 2 marcas que eu indico bastante, Fairtex e Twins, e a Infight, que é uma marca nova, importada também, e que eu acho que vale muito a pena também, beleza? Sobre a manutenção dos equipamentos, como é que você pode cuidar do seu equipamento, como é que você pode limpar o seu equipamento, como é que você pode fazer para o seu equipamento durar mais. A primeira dica é: utilize a sua bandagem, utilize bandagem. Então, as bandagens, elas servem para quê? Vai proteger o pulso, vai proteger os metacarpos, vai proteger o dedão e vai evitar que uma quantidade excessiva de suor chegue na sua luva, porque vai ficar na bandagem. Se é uma pessoa grande, você tem um pulso largo, você bate forte, compre uma bandagem de 5 metros para cima. Você tem um pulso fininho, tá começando, você pode comprar uma bandagenzinha de 3 metros que já vai resolver o seu caso, beleza? E a higiene, como que pode ser feito a higiene mesmo do equipamento? Normalmente, você vai passar ali um pano por fora para poder tirar o excesso de suor. Por dentro, tem gente que gosta de colocar jornal embebido em álcool, né? Dá uma encharcadinha no jornal, coloca ele dentro da luva para ele puxar um pouco do papel. Fez isso umas 2, 3 vezes, tira e deixa só o jornal sequinho lá dentro para poder continuar mantendo a luva seca. Quanto mais tempo a sua luva permanecer seca, melhor. Então, como eu já tinha falado, evitar deixar no sol a qualquer custo para não ter perigo de ressecar a luva e não utilizar produtos muito fortes. Então, se você tiver algum spray sem cheiro, passa o spray sem cheiro. Hoje em dia tem muito talco em spray, que tem várias marcas aí em farmácia, você vai encontrar. Você pode jogar dentro da luva para poder evitar o mau cheiro, dando sempre preferência para produtos fungicidas e bactericidas. Então, minha esposa até briga comigo, porque eu gosto do óleo de cravo. O óleo de cravo, ele é fungicida, ele é bactericida, só que ele tem um cheirinho peculiar, assim, que é um cheiro que eu gosto. Eu particularmente gosto do cheiro de óleo de cravo, mas tem pessoas que não gostam, como minha esposa. Então, ela não indica o óleo de cravo, mas eu já gosto bastante. Então, se você quiser fazer o teste também, pega, usa lá na sua casa o óleo de cravo, ou usa um dos sprays também, que eu tenho certeza que vai aumentar a vida longa
da sua luva aí, mas não se engane, depois que a luva pegar cheiro, já era, dificilmente você vai conseguir tirar o cheiro dela, beleza? Pegou cheiro uma vez, continua usando até ela ficar velhinha, até ela não aguentar mais, mas depois que ela pegou cheiro, já era, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no curtir e deixa seu comentário e compartilha com seus amigos que tem aquela luvinha podre, gambazinho e não troca nunca, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.